Agora vamos retomar a aula, né? A partir do que a gente tinha parado fazendo agora o prato principal, que é o guacamole. Aqui está o abacate. Então, vamos seguir. Como a língua e a cultura para Ansaldúa são centrais nessa questão do hibridismo e das disputas, ela vai falar das representações, música, cinema, os filmes, né? Os livros, romances, a comida, né? Como questões importantes nessa disputa pelo direito de significar. Enquanto isso, estou aqui tirando o abacate para fazer o guacamole, tá? E como esses filmes, ela vai contando, quando ela se viu na tela, viu a língua dela sendo falada, a língua mais, o híbrido, o ticano, né? Como isso também inseriu em questões de representatividade, porque criou nela um sentido de pertencimento. Então ela chama a atenção da cultura, da língua como existência, já fazendo a ponte com a questão da identidade, né? E como isso para ela, que estava em situações fronteiriças, muitas vezes sendo diasporicamente, tendo que morar nos Estados Unidos, ela que é da fronteira, como isso também representava uma espécie de retorno ao lar, né? Como tinha um jogo aí com a memória, com a identidade e também com o projeto, como a gente viu também na outra semana, porque você está ligado diretamente à possibilidade desse vir a ser, né? Desse projeto em termos de resistência e existência, de reexistir, como você também quer significar o mundo, tá? E ela vai falar dos corridos, por exemplo, né? Da música da fronteira, que usa sanfona, que é melodramática. E isso vai ser uma parte especial da nossa aula hoje. Daqui a pouco eu volto aos corridos, tá? Então ela fala o seguinte, uma frase muito bonita dela, ela fala: nós outros, os ticanos, temos um pé em cada lado da fronteira, tá? Então ela fala dessa identidade dual, ambígua, que não é nem águia nem serpente, mas as duas, não é isso? E ela fala que, assim como os oceanos, os animais não respeitam fronteiras. É disso que ela está falando, né? Assim, meio híbrido, meio águia, uma referência aos Estados Unidos, meio serpente, uma referência ao México. Você está ali exatamente nesse entre-lugar, nesse entre-meio, não é isso? Ela vai falar de uma identidade dual, de uma sinergia entre duas culturas, entre um ser e não ser simultâneo, híbrido. Esse ser e não ser simultâneo, híbrido, que é fundamental para ela, tá? Para configurar essa identidade de fronteira, essa identidade dual, que obviamente para ela não é harmônica, é conflitiva, tá certo? Porque você está no que ela chama de luta de fronteiras. E a luta de fronteiras é, antes de tudo, uma luta psíquica para você resolver essa condição de estar partido, essa fratura, essa situação permanente de você estar entre dois, né, e entre muitos, e só que ela propõe uma busca por uma integração, como uma solução para essa psique partida. Não é uma solução conciliatória de perdão, como a gente vai ver, mas é uma ruptura com um paradigma binário que, segundo ela, nos aprisiona. Então, qual é a solução para essa integração? Qual seria, segundo Glória Ansaldúa, a solução para você dar conta desse binário e dar solução a esse partido, né? O que ela chama de consciência mestiça, ok? Que é uma mistura que ultrapassa as fronteiras, não é isso? Que não trabalha as fronteiras como limite. Essa consciência fronteiriça, essa consciência mestiça, é para ela uma consciência de mulher. A gente vai ver aqui por quê, ok? Porque ela fala, vou falar literalmente, porque eu saio de uma cultura para outra, porque eu estou em todas as culturas ao mesmo tempo, é uma poesia que ela cita. Então essa é uma ambivalência proveniente desse choque de vozes. Ela fala que a psique gera estados emocionais perplexos, porque você fica no meio de muitas coisas contraditórias. E aí ela vai usar uma expressão importante que é de nepantilismo mental. O nepante é exatamente esse meio, esse entre-meio, esse estar entre, esse híbrido, essa mistura, tá? E esse partido ao meio, esse in-between, é isso? Esse entre-lugar, que cria, como ela vai falar, multilinguístico, multicultural, um patuá linguístico, não é isso? Uma transição constante, ok? E ela vai falar que essa condição desse patuá, dessa sinergia, dessa ambivalência que é conflitante, é uma luta de carne, é uma luta de fronteiras, é uma guerra interior. Muito bonita essa parte que ela está falando. Isso não se dá sem conflito, mas é a vida. A vida na fronteira te obriga a lidar com o híbrido, você não tem o que fazer. E aí,
essa guerra interior, essa luta de carne, essa expressão muito bonita que ela usa, agora que eu amassei o abacate, deixa eu explicar como estou explicando. Eu amassei o abacate, né? Tirei, e agora eu estou colocando a cebolinha picada, né? Então essa luta de carne, essa guerra interior, essa luta de fronteiras, porque ela fala que para você mudar o mundo exterior, você tem que mudar a psique primeiro, a psique tem que encarar isso, ok? Cria um choque, uma colisão cultural entre estruturas de dominação hierárquicas, que criam exclusão, que buscam a distinção, né? E as formas de resistência. As formas que a gente tem para estar no mundo, não sucumbir a esse mundo que é fraturado, que é perverso, que coloca sujeitos em situação de dominados, não é isso? E ela vai dizer que para você superar, por isso voltar à ideia da integração, você precisa de uma outra estratégia, um outro paradigma. A proposta que a Ansaldúa faz é você sair da margem oposta do rio. A metáfora que ela usa, muito bonita, né? Até pensando um pouco a situação, né, da migração mexicana para os Estados Unidos e o papel que o rio exerce aí. Rio também que é fluxo, né? Rio também que é transformação. E ela fala que se você ficar na margem oposta do rio, berrando para o outro lado, você fica preso no binário. Então, o binário como uma prisão. Binário como uma colonialidade que mantém o colonizado sempre preso numa lógica perversa. Então, para ela, a consciência mestiça é uma quebra de paradigma, é uma chance de você sair dessa prisão.